Boa noite a todos, companheiros. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. É aniversário de 40 anos da Casa do Caminho. Estou feliz por estar presente para ver que as atividades da casa ainda continuam. Graças a Deus. Quando eu escrevi o histórico da casa, as lembranças trouxeram de volta os membros do grupo que aqui encontrei em 1982, quando cheguei. Então, eu lembrei de um artigo que eu li na Revista Espírita há muitos anos, e ela falava sobre um grupo de espíritos amigos que, antes de reencarnarem, eles foram unidos, recebidos pelos espíritos superiores e juntos traçaram uma tarefa em conjunto na crosta, assumiram um compromisso. Ficou acordado que depois de reencarnados, todos morando em lugares diferentes, distantes, em um momento de suas vidas, iriam reencontrar-se em determinado lugar e para cumprirem o compromisso espiritual que havia assumido. E foi o que aconteceu conosco. Alguns moravam em Marabá, o Olavo, a Lucinha, o Raimundo Nonato Gomes. E mais tarde entrou a Léa, Carlinhos. Outros foram chegando nessa época, os militares permaneciam 2 anos só na cidade. Chegou também a Irilde, em Marabá, para assumir um cargo no Banco do Brasil. E eu abro agora um parêntese para destacar o nosso irmão Glênio, era um militar, né? Como eu falo no histórico também. Foi o Glênio que deu o primeiro impulso para que isso acontecesse, um movimento espírita nesta região. Nosso louvor a ele, esteja onde estiver, encarnado ou desencarnado, receba, Glênio, nosso abraço de gratidão. Continuando, Marabá vivia uma atmosfera espiritual irrespirável, pesada demais. Um dos motivos era o garimpo de ouro, né, que todos conhecem. O garimpo desperta ambição, egoísmo, materialismo e, por consequência, a violência. A violência era constante, crimes diários, a insegurança total. E como toda casa espírita tem por objetivo iluminar caminhos, consolar os aflitos, assim a Casa do Caminho era o farol nas trevas. E ela é o marco na história espiritual desta região. Imagine vocês o que enfrentamos para lançar as balizas iniciais do Espiritismo em Marabá. Foram muitos nossos testes de fé, de resignação, de renúncia, de perseverança. Mas se de um lado as trevas tentavam nos expulsar, porque aí nessa época elas atuavam facilmente, livremente, por outro lado, materializava-se as bênçãos divinas, nos amparando incansavelmente. E eu relato para vocês um acontecimento bem interessante. Logo que começou a evangelização, a sala da evangelização na Casa do Caminho, era uma sala pequena, ela foi decorada por uma professora da Vila Militar. E ela criou um caminho, um gramado de papel celofane verde e uma árvore no centro do gramado. Tinha uma árvore com caule marrom, com uma copa verde feita de papel camurça e umas maçãzinhas vermelhas. Logo no início, então, eu fui lá uma noite para ajeitar o material no armário, o material da evangelização, e chegando lá encontrei o Coronel Walter, que era o comandante ali, participava dos nossos trabalhos,
E ele estava com a esposa fazendo evangelho, porque ele não podia fazer na casa dele, que era visitado constantemente por ser uma pessoa com toda essa responsabilidade, ele não tinha sossego. Então ele ia para lá. E quando eu vi eles lá, eu quis sair, eles, não, não, pode ir lá arrumar o armário. E nós fomos em silêncio, pedi às crianças que não fizessem barulho, eu estava arrumando o armário quando a menina que cuidava dos meus filhos chegou e me falou, Dona Rosa, olha a árvore, ela estava pálida. Eu olhei para a árvore, olhei para o lado que ela me apontava, a árvore. Gente, que coisa maravilhosa. Ela estava toda iluminada e se movimentava, ela ia até o teto e voltava. As maçãzinhas eram como luzes de árvore de Natal piscando. Nossa, eu levei um susto. Eu não imaginava que aquilo tivesse acontecendo. Peguei meus filhos para sair, mas deixei um bilhetinho para o Coronel Walter. Por favor, olhe a árvore na sala de evangelização na parede. Ele foi logo em seguida na minha casa me dizer que coisa extraordinária, o que é aquilo, Rosa? A árvore iluminada, se movimentando. Eu disse, sim, ela vai até o teto. Eles, não, o que eu vi é que ela vai até o final da parede do lado direito, depois vai para o lado esquerdo, era um movimento diferente, né? Então, o que era um amparo, eles dizendo, estamos aqui, coragem, força, porque nos trabalhos mediúnicos nós tínhamos um combate constante dos espíritos que queriam nos tirar de lá. Então, desde 1983, que começa os trabalhos, desde 1983, quando eu chego, eu lembro que nossos trabalhos sofreram muitos altos e baixos, como está no histórico, perdemos a casa, nos juntamos a outro grupo, surgiram então companheiros como Maria de Fátima Souza, creio que ela já começou na Casa do Caminho mais tarde, mas estava lá Fátima Mouri, mais tarde o Júnior, eu conheci o Júnior, nossa, grande trabalhador, e a família Sansoni chegou em 1984, quando surgiu a vontade de termos o nosso lugarzinho, porque era um lugar comercial, não dava certo. Então, essa família chega em Marabá com uma construtora, engenheiro, experiências, todos espíritas com amor à doutrina, vinham tornar realidade os nossos sonhos. Nossa gratidão a eles todos, principalmente ao José Antônio, hoje desencarnado. Eles doaram o primeiro terreno, eles fizeram muito trabalho nessa construção da primeira sede. Que Deus não pare a todos eles. Todo o grupo agora formado por muitos outros trabalhadores, entre eles estava o Paulo Roberto Teixeira, está presente, Paulo. Um abraço, Paulinho. Ele merece nosso louvor. Ele esteve presente trabalhando na construção da primeira e da segunda sede. Ele abriu as primeiras valas para fazer os alicerces. Ô, Paulo, obrigada, amigo. Era um grupo pequeno, mas gigante, na boa vontade, nos trabalhos. Olha, essa construção, ela durou só 4 meses. A gente não entendia como é que foi tão rápido. Estávamos com a casa construída. Aí, meus irmãos, ninguém segurava esse grupo de trabalhadores animados. Muitos novos trabalhadores chegavam de toda parte do Brasil, muitos vinham de longe, né? Outros aqui, aí mesmo, da região. E o trabalho assistencial do Porto das Balsas, que nós tínhamos já uma assistência muito grande, aquele bairro, né? As crianças, principalmente, ele foi transferido para a Casa do Caminho. E engraçado que eles não deixaram de ir, a gente convidou e eles foram. Sábado de manhã eles forravam a Transamazônica,
Os carros paravam, perguntavam: onde vão vocês? Era mãe com filho, era criança. E eles diziam: a Casa do Caminho. Isso nos trouxe credibilidade, mostrou a seriedade dos trabalhos da casa. Logo em seguida, a União Fraternal entrou em campo. O próprio presidente, Dr. Jonas, vinha nos visitar, nos trazer suas experiências, suas orientações. Ele tinha esse objetivo de amparar todas as casas espíritas que surgiam para que não houvesse um desvio da doutrina. E é importante nós sabermos que temos que nos amparar, como aprendemos que o Espiritismo é Allan Kardec primeiro, as obras básicas em primeiro lugar. E temos depois André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, vultos que deixam o seu legado para nós crescermos espiritualmente. Com o Dr. Jonas vinha Alberto Almeida, veio também a Glorinha Estelinha, e cresceu tanto as atividades, tornou sólida a casa que ela foi escolhida para sediar os encontros, os cursos, os seminários. Nessa região, a Casa do Caminho acolhia as outras casas. E tínhamos também o trabalho de ir visitá-las. Nossa gratidão ao querido Dr. Jonas. Ele já está desencarnado, mas continua no plano espiritual, no trabalho de amparo ao movimento espírita. É importante que todos saibam que o projeto que nós fizemos nessa última casa não foi só para ter a sede da Casa Espírita, da Casa do Caminho. A parte térrea era destinada a uma escola. A primeira ideia de construirmos foi amparada pelo Dário Veloso, o filho do Dr. Veloso, que era um engenheiro recém-formado. Aí ele dava a ideia de uma creche, daí passamos por uma escola, construímos, ele fez o projeto exatamente para ser uma escola. Lá tem a cozinha, o refeitório, as salas de aula. Sei que ainda não está funcionando assim, mas um dia vai acontecer, tenho certeza. A casa ficou pronta em 1999, quando saí de Marabá, ela ficou pronta. Ela é nossa oficina de trabalho, é a casa de Jesus. Peço a todos, não percam esse objetivo para o qual nossa casa foi construída. Dar conforto espiritual, dar assistência material. Esse de assistência material, muitas vezes temos que ir até eles. Temos que bater na porta dos nossos irmãos. Isso era um trabalho constante para nós também. Não precisamos embelezá-la, não precisamos mantê-la assim, fazer a manutenção da casa, mas, antes de tudo, direcionar todos os nossos esforços para levar ajuda aos irmãos na necessidade, na dor, porque, principalmente quando se tem nos dão condições para isso, a facilidade financeira, né? Que seja destinado para isso, porque a Casa do Caminho tem esse objetivo do trabalho no bem. Nós tínhamos uma reunião de assistência aos trabalhadores, sustentação da casa, e numa dessas reuniões mediúnicas, nós tínhamos um grupo maravilhoso, Rosângela, Ivone, você está aqui, minha querida, a Isaura, o Júnior, eu participava, né? Nós tínhamos um grupo, a Fátima Souza, um grupo maravilhoso. E esse grupo se reunia, nós tivemos pintura mediúnica, e esse grupo se reunia com seriedade, com disciplina, muitas coisas foram realizadas, tanto na desobsessão como nesse trabalho de sustentação. E num desses trabalhos, a irmã Dulce tentou se manifestar, a médium não conseguiu, se emocionou. Daí, na segunda vez, ela veio e deixou uma carta maravilhosa. Ela é doce demais, ela não chama os necessitados, os pobres, ela diz meus queridos. E ela veio justamente para conhecer o trabalho assistencial da Casa do Caminho. Da outra vez, um grupo de jovens também esteve presente, conhecendo.
o mundo espiritual reconhecia essas tarefas. Então, esse é o objetivo da casa. Como diz André Luiz, a casa espírita não é as paredes de tijolos, o piso, o telhado. É a nossa oficina. É ali, o conforto não é para o trabalhador. O conforto nós temos que transmitir aos que nos buscam. Então, isso é preciso nós estarmos atentos, que a Casa do Caminho continue sólida, forte, aos trabalhadores de agora, que muitos eu não conheço. Eu deixo o meu abraço fraterno, pedindo que mantenham esse objetivo. A Casa do Caminho é um farol na escuridão. Ela vai auxiliar muitos a encontrarem o caminho da luz. Ela é a grande árvore que sedenta a sede, que alimenta, que consola os aflitos. E nós somos apenas os jardineiros. Cuidem da Casa do Caminho. Obrigada a todos. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Um abraço a todos, seu Jamiro, grande trabalhador, e tantos outros. Perdoe se eu esqueci o nome. É a idade. Um abraço, queridos irmãos, fiquem com Deus. Parabéns. É Lídia, né? Parabéns, Lídia. Que Jesus abençoe todos vocês.